Graça e paz, queridos irmãos, eu sou o pastor João Júnior, passando aqui para compartilhar o nosso minuto de edificação. Nós estamos estudando o Evangelho de João e hoje nós falaremos sobre um discípulo genuíno, lá no capítulo de número 8, versículo 20 em diante. Então, vem conosco estudar a palavra do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, precisamos entender alguns princípios que Jesus ali está defendendo a sua missão e a sua autoridade. Observe o que diz o capítulo 8, versículo 31 em diante na King James. Então disse Jesus aos judeus que havia crido nele: permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como pode tu afirmar que seremos libertos? Observe, eles não estavam entendendo, talvez é o que muitos hoje não entendem, que o pecado nos escraviza, porque nós somos escravos daquele que nos oprime. Olha o que diz o texto no versículo de número 24 em diante. Ele diz assim: por isso eu vos afirmo que morrerei em vossos pecados. Se vós não credes que eu sou, certamente morrerei em vossos pecados. Está vendo o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: se vocês não crerem que eu sou, observe essa expressão, eu sou. Se vocês não crerem que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que doou a sua vida para salvar a nossa, morreremos em nossos pecados. Versículo 28, ele diz assim: então Jesus preveniu-os, dizendo: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Mais uma vez aqui nós temos essa expressão do eu sou. Ele diz ainda mais: e que nada faço por mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. Versículo 30, ele diz: mas, tendo proferido essas palavras, muitos creram nele, a verdade que liberta. Entenda, Jesus é a verdade. E o que vai produzir libertação em nossa vida é conhecer a verdade que liberta. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos observar algumas verdades. A primeira é: o que é um genuíno discípulo? Pastor, o que é ser um discípulo genuíno? O versículo 31 deixa claro para nós. Olha o que diz o versículo 31. Então disse Jesus aos judeus que havia crido nele: permanecedes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, a primeira coisa que eu observo de um discípulo genuíno, que ele é uma pessoa submissa, uma pessoa obediente à palavra de Deus. Deixa eu te perguntar, muitos dizem que creem em Jesus, mas obedecem a palavra, obedecem à verdade, são submissos à palavra. Pastor, o que é ser submisso à palavra? É estar debaixo da missão da palavra. Você tem exercido a missão que a palavra designou sobre a sua vida? Qual é o resultado de um discípulo genuíno? O versículo 32 deixa claro, olha o que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É ter um conhecimento progressivo da verdade que revela o céu e produz libertação na minha vida e na sua vida. Quando nós conhecemos a verdade, nós temos um conhecimento progressivo. Olha o que ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dará um céu para você, dará libertação do pecado, dos vícios, da maledicência, das obras da carne. Qual é o benefício de ser um discípulo genuíno? Está lá no versículo 35 e versículo 36 do capítulo 8. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Aleluia! Olha só, o escravo uma hora vai embora, uma hora ele sai da casa. Ali o escravo nós temos que entender como um funcionário, como um empregado. Ele não fica para sempre em casa, mas o filho permanece para sempre. Ser um discípulo genuíno é sinal de libertação do jugo do pecado, do jugo da morte eterna.
te dá o direito de ser filho de Deus, filho amado, que permanece para sempre na casa do Pai. Aleluia! Que essa palavra possa ter abençoado e edificado a sua vida, que você conheça a verdade que liberta e que vai fazer você permanecer para sempre na casa do Pai. Um forte abraço, que Deus o abençoe.